Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que é muito especial porque a gente vai conversar com uma menina que é líder de si mesma. Você vai entender como e por que daqui a pouco. Porque antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é: se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto. Seu vídeo preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, do jeitinho que você quiser. Para saber mais informações, os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também peço encarecidamente para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações e compartilhar o nosso conteúdo por aí. Porque quanto mais você compartilhar, mais gente vai assistir e mais a gente vai poder trazer histórias interessantes para você. A gente também está em todas as plataformas de áudio, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, se você vai fazer uma atividade física lá, tá difícil caminhar, dar aquela corridinha, coloca o Edcast no fone de ouvido que vai passar rapidinho, você vai ver. Tá preso no engarrafamento, em cima da ponte? Coloca o Edcast no rádio do carro que vai passar rapidinho, você nem vai perceber. As histórias realmente são muito legais. Então, peço encarecidamente que você se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Agora eu vou conversar com a Marina, que é a menina líder de si mesma. Como é que é isso, Marina? Como é que é ser líder de si mesma? Eu comecei no ativismo quando eu tinha 5 anos de idade, né? 5 anos você já era ativista? Sim, eu comecei com mais Sua ou mãe menos não tomava 5 conta anos. de você, não? Não cuidava de você, não? E deixava Ai, você largada por aí para se virar ativista? na verdade, foi justamente por todo o cuidado dela que eu consegui me tornar ativista Olha, e que fazer todas legal. as coisas que eu consegui fazer durante toda a minha trajetória. Então, nesse ano de 2023, já vou fazer 12 anos no ativismo social. Ativismo social, Isso. importante. E, na verdade, o Menina Líder, né, que você falou de eu ser líder de si mesma, veio agora. O Mulher Líder de Si Mesma já existia, da psicóloga Gina Que Strozzi. teve aqui com a gente. Então, e agora eu vim uma nova fase do Menina Líder de Si Mesma, que também é da Gina, que a Gina já fazia antes, para trazer justamente essa visão mais do jovem mesmo, mais aproximado do adolescente. Para conversar com as meninas sobre o poder que elas têm, e que eu, por exemplo, tive um poder de poder ajudar outras pessoas, né? Eu falo que é um meu propósito, meu dom. E por conta da minha família, por conta do apoio que eu tive, eu consegui fazer com que esse dom acontecesse e ajudasse tantas pessoas. Como é que com 5 anos você teve essa ideia e entrou na sua cabeça, não, eu vou ajudar as pessoas? Como é que foi? Então, a minha mãe, Fabiana Franco, ela ajudou dali. Minha mãe ajudou a trazer o Outubro Rosa aqui pro estado. E que a minha mãe trabalhava na comunicação da FEC na época. E eu tive uma prima que ela teve leucemia. Eu não cheguei a conhecer a minha prima e ela faleceu. E ela morava fora do Brasil. E minha mãe parou tudo na vida dela antes de eu nascer para ir cuidar da minha prima lá nos Estados Unidos. E a minha prima tinha muito acesso a peruca, a todo melhor tratamento com as melhores tecnologias. Minha prima foi muito abençoada nesse sentido. E a gente sabe que muitas outras pessoas não têm essa realidade, né? E na época, quando eu tinha 5 aninhos que eu comecei, eu já participava das caminhadas Outubro Rosa, mas eu era muito pequenininha, não entendia tão bem. Mas aí uma vez eu vi uma foto dessa minha prima, perguntei por que em uma foto ela tava careca e na outra ela tava de peruca. E aí a minha mãe me explicou o que a minha prima teve, contou a história de quando a minha mãe foi cuidar da minha prima. E a minha mãe aproveitou para contar também da importância do cabelo, da peruca para a autoestima da mulher, principalmente em tratamento contra o câncer. E aí eu falei, eu quero cortar o meu cabelo para doar para as pessoas com câncer. E eu conheci a mulher que recebeu a peruca feita do meu cabelo. E eu senti uma sensação tão boa, um sentimento de empatia, de
foi um sentimento tão incrível que eu tive que eu falei, eu preciso continuar fazendo isso. Aí eu não parei. Aí depois do cabelo foi o quê? Aí eu comecei a trabalhar com reuso. Começou a trabalhar com 5 anos, 6 anos? Eu falo trabalhar, eu comecei a mexer com reuso. Então, dentro da minha casa, eu tinha minhas Barbies, minhas bonecas, minhas coisas, mas eu tinha os meus brinquedos feitos de material que ia pro lixo. Então, eu tinha todas as Barbies bonitinhas, mas eu tinha a casinha da Barbie feita de caixa de papelão que eu e minha mãe fazíamos. E aí eu comecei a mexer com isso e ser ambientalista desde pequena, já entender a importância dessa questão ambiental. Hoje eu sou, além de ambientalista, eu sou vegetariana. Então, com 5 aninhos e meio para 6, eu comecei a mexer com isso em casa, incentivar outras pessoas que fizessem reuso também, porque existe uma diferença entre reuso e reciclagem. O reuso você consegue fazer na sua casa. Reciclagem é quando envolve algum processo, tipo no papel. Quando o papel é utilizado, eles mandam para reciclagem e transforma tipo num papel novo. Você não acha que foi tudo muito cedo para você tomar essas decisões assim? Porque com 5 anos a menina brinca de boneca, Barbie. Com 5 anos ela vai para o parque de diversão, vai para o circo, vai assistir um filme, vai assistir um filme com as coleguinhas de sala. Você não acha que tudo começou muito cedo? Essa seriedade toda não começou muito cedo para você? Na realidade, eu acredito que foi justamente de eu ter começado desde muito pequena que isso fez com que o meu propósito fosse ainda maior, sabe? Eu sou muito grata por ter descoberto o meu propósito, porque eu acho que o ativismo é o meu propósito de vida. E eu sou extremamente grata por já ter descoberto isso desde 5 aninhos. Tem gente que com 40, 50 anos que descobre o seu propósito, descobre o que realmente gosta de fazer e aí às vezes já tá fixado na vida e muda tudo de repente. Então, eu já sei o que eu quero pra minha vida desde 5 anos. Mas não é muito cedo para decidir o que você quer pro resto da sua vida, porque o resto da vida é muito tempo, né? Eu espero conseguir continuar com o meu ativismo até eu ficar bem, bem velhinha. Você falou que você é ativista desde os 5 anos, mas você está sempre fazendo alguma coisa diferente, né? A gente está falando do Menina Líder de Si Mesma, é um projeto atual, 2023, né? Mas você vem de outros projetos, né? Um dos meus projetos um dos projetos que eu participo ou dos projetos que eu tenho. Tem vários projetos que eu faço, são bem diferentes. Tem a lojinha. O que é a lojinha? A lojinha funciona assim, a gente vai em comunidades. Eu não estou diretamente dentro de nenhuma comunidade, eu tenho projetos, eu ajudo projetos que já existem dentro de comunidades. Então, por exemplo, em Terra Vermelha, a gente ajuda 8 projetos. Então, ajuda como? Quando eles têm alguma necessidade, eles vão pra gente. Eu tenho um projeto junto com a minha mãe que chama o Bem que Contagia. Então, eles pedem pro Bem que Contagia. O que, por exemplo? Cesta básica, roupa, brinquedo. Aí a gente, como uma teia de pessoas unidas pelo bem, a gente ajuda o projeto no que precisa. Por exemplo, da lojinha, em dezembro, o Tons de Amoras, dezembro não, novembro, que tem todo um processo para organizar antes. Mais ou menos novembro, as meninas de um projeto lá em Jabaeté, Vila Velha, vieram atrás da gente falando que queriam uma lojinha lá no projeto. E aí a gente, com a demanda de 300 crianças. E aí a gente ficou o mês de novembro e de dezembro para arrecadar brinquedo, roupa, acessório. O seu trabalho é arrecadar brinquedo, roupa, comida, cesta básica? Depende. A gente pode ser ponte, a gente pode trabalhar... os meus voluntários, os meus projetos.
a gente arrecada, organiza evento às vezes. São Você várias faz tudo coisas isso? diferentes. Sim, sozinha não, porque eu preciso dos voluntários. Sem os meus voluntários eu não sou nada, eu não consigo fazer Entendi. as minhas ações sem Mas os é meus você que voluntários. coordena tudo, você que... Eu e minha mãe. Minha mãe me auxilia muito, porque eu ainda tô no ensino médio, então eu também tenho um equilíbrio muito grande entre as minhas ações sociais, a minha vida pessoal, porque por mais que não pareça, eu também sou adolescente, eu também encontro com os meus amigos, porque muitas pessoas não acreditam, né? Eu tenho meus hobbies, eu adoro ouvir vinil, a gente tava até falando antes de começar a gravar, eu amo ouvir vinil. Então, eu tenho as minhas coisas. Você tem namorado, Marina? Não, não namoro, não. Sua mãe não deixa? Ah, não, mamãe é tranquila com isso, mas... Não. tô tranquila, tô no meu 3º ano de ensino médio, então esse ano... 3º ano? 3º Você ano. tá adiantada, não tá? Não, é porque eu faço 17 agora em março, 30 de março. Entendi. Então, é tipo assim, a minha turma é final de 2005, início de 2006. Eu sou do início de 2006. Você falou que você encontrou o seu propósito na vida, né? E como é que você vai sustentar a sua vida? Como é que você vai ganhar grana? Porque isso não dá grana, né? A mãe não vai estar sempre com você pro resto da vida, né? Como é que vai ser? Então... Tá certo que a mãe tem muitas posses, é rica, milionária, não sei o que e tal. Eu quero fazer psicologia. Na verdade, eu tenho vontade de fazer vários cursos. Tem vários cursos que eu tenho interesse. Mas principalmente psicologia. Eu tenho muito interesse na área de direito também. Mas a princípio eu vou começar com psicologia. E quero trabalhar nessa área. E também acho que isso pode me auxiliar muito nos meus projetos. Porque eu tenho muita vontade de ter a minha ONG. E de repente, conseguir viver da palestra. Você acha que... Mas aí até lá é uma trajetória para seguir, Sim. né? Se estabilizar, se estabelecer. Infelizmente, a gente precisa de grana, não tem jeito, né? E na hora que você tiver que optar, vou ter que deixar um projeto de lado? Como é que vai ser isso? Não acho que isso vai acontecer, não. Acha que não? Não. Porque eu tenho também muito suporte. Eu tenho muito suporte de muitas pessoas que acreditam no que eu faço, que veem as minhas ações. As ações que a gente organiza são muito emocionantes. Principalmente para as pessoas que vivem em uma bolha. Porque muitas vezes as pessoas já chegaram a me perguntar se realmente existe a fome. Então, as pessoas vivem dentro de uma bolha que não vê um contexto social das outras pessoas. Então, quando essas pessoas saem da bolha delas e veem uma pessoa que às vezes nunca teve um sapato do tamanho dela na vida, a pessoa se choca. Então, eu tenho muitas pessoas para me apoiar e eu tenho certeza que quando eu precisar também demandar um pouco mais de tempo em algumas coisas, eu tenho toda uma rede de suporte para isso. Por exemplo, às vezes eu tô em semana de prova, agora não que eu não tenho mais prova, é só simulado. Mas às vezes eu tô em semana de prova, alguma coisa assim, aí eu falo, mãe, você pode organizar um pouquinho mais a minha agenda de tal jeito, porque tal horário eu vou estar nas coisas da escola, eu vou estar dedicando meu tempo para estudo. Então, eu sempre tenho esse apoio também da minha mãe, por exemplo, quando eu preciso de algum suporte. Sempre tem alguém para me apoiar e tá tocando os projetos. Você falou dessa coisa das pessoas saírem da bolha. Você acha que você consegue conhecer realmente a realidade dessas pessoas que você ajuda? Como é que você faz isso? Conhecer 100% é impossível, né? Só realmente vivenciando o que essas pessoas vivenciam. E é uma realidade bem distante da minha, né? Eu sempre tive numa bolha de privilégios das pessoas que eu falei, né? Que estão numa bolha social que não veem o contexto das outras pessoas. Então, não tem como eu saber exatamente por o que essas pessoas passam. Mas eu posso ter um olhar mais empático sobre o que elas trazem até mim. Por exemplo, na lojinha, que eu acabei nem terminando de explicar. Verdade. Vamos lá. Mas na lojinha, eu conheci uma menina que eu fui querer dar um sapato pra ela, eu queria dar um sapato de presente que eu ia comprar.
E eu perguntei qual era o número de sapato dela e ela falou o número que me derem. E aí, para uma pessoa que sempre estudou em escola particular, sempre teve plano de saúde, eu sempre tive acesso a muitos privilégios, isso foi um choque imenso para mim, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu ia fazer 9. E aí eu tive a ideia da lojinha, que a ideia da lojinha é o seguinte, a gente arrecada os materiais, né, pra lojinha, as crianças no dia fazem oficinas, ganham um dinheirinho de mentira, que chama Amor Real, e compram nessa lojinha. Amor Real. Amor Real. Amor Real. E elas compram nessa lojinha de itens doados. Aí tem brinquedo, tem acessório. Então, na lojinha, por exemplo, quando eu tive a ideia da lojinha, não era uma realidade perto da minha. Eu não tinha como saber exatamente quantas vezes a Eduarda, que é a menina que me inspirou a fazer a lojinha, tinha que usar uma roupa que não era do tamanho dela. Mas com a minha visão de olhar e pensar, nossa, eu definitivamente não passo por isso e eu posso ajudar para que outras pessoas não passem também, isso já transforma um pouquinho a realidade dessas pessoas. Algumas crianças ficam extremamente emocionadas quando entram na lojinha, porque é aquele monte de coisa e elas olham tipo assim, eu posso escolher o que eu quiser. É muito impressionante, assim. Alguém te inspira? Eu gosto muito da Malala. Na área do ativismo, assim, são poucas jovens. Quem é a Malala? A Malala é uma defensora da educação, né? Ela foi a menina que levou um tiro porque ela queria estudar. E a história da Malala me impressiona muito. Eu já fiz até um curso que era a Malala que estava ministrando o curso. Era um curso online, eu fiz na época, eu acho que era 2020, mais ou menos. E eu me impressiono muito com a história da Malala. E eu... Ela é da onde? Ela é do... Ai, meu Deus, eu não não lembro. É o continente africano? Não, foi o Talibã. Mas o Talibã é na África? Não. Sudão, acho, uma coisa assim, não? Eu não sei de onde é. Eu acho que não. Não, eu acho que é Oriente Médio. Eu acho que é Oriente Médio. Oriente Não Médio. tenho certeza. Talibã é Afeganistão. Afeganistão. É isso? Isso, Afeganistão. E eu fiz já esse curso com a Malala. E a história da Malala é tipo assim, a Malala ela sofreu diretamente, né? Mas a história da Malala me toca muito por conta da questão da educação, porque eu sou muito defensora da educação. A educação transformou a vida da minha família. A minha avó foi a primeira dos irmãos a estudar e incentivou os outros irmãos a estudarem. E a minha mãe estudou muito para conquistar tudo que ela tem hoje, porque a minha mãe tem doutorado, então a minha mãe teve bolsa durante todo o mestrado e o doutorado dela. A minha mãe foi estudar em São Paulo, porque na área dela não tem curso aqui no Espírito Santo. O curso que a minha mãe tem não existe aqui no Espírito Santo, a especialização dela, né? Então eu vejo como o estudo e a educação transformou a realidade da minha família, e eu falo muito para essas crianças que eu ajudo, para os adolescentes, a maneira como a educação pode transformar a vida deles também. Então, a gente apresenta para esses meninos nas feiras das profissões, que é um projeto que a gente tem junto com o Instituto Estrelar. A gente apresenta para esses meninos profissões diferentes, a gente apresenta para esses meninos diferentes das que eles conhecem, né? Os cursos técnicos que, para quem não tem uma realidade de que os pais podem bancar mesmo depois dos 18 anos, para quem não tem essa realidade, o curso técnico é uma ótima opção, porque pode fazer durante o ensino médio e quando termina o ensino médio já pode trabalhar e fazer um curso superior. Então, eu gosto muito da história da Malala, principalmente por conta dessa questão da educação. Assim, outra ativista muito famosa é a Greta, né? Eu gosto muito da Greta também, principalmente por conta da questão do ambientalismo.
a Greta, ela é uma pessoa de impacto, né? Ela quer mostrar para as pessoas essa realidade, né? Que às vezes as pessoas não enxergam muito essa questão da realidade ambiental, que é extremamente importante. A gente gravando agora no dia 24/3, ontem foi uma super confusão em Vitória, porque encontraram uma tartaruga esquartejada, que tiraram o casco dela, encontraram uma tartaruga dentro da mochila, foi despejado esgoto na praia. Então, assim, ontem todos os ambientalistas estavam tristes. E aí a Greta, ela vem para mostrar ainda mais essa questão do ambientalismo, né, para dar visibilidade a essa questão que é muito importante, que afeta todo mundo, não afeta só a mim, não afeta só a Greta, não afeta só as pessoas de Vitória, afeta o mundo inteiro, que é uma questão extremamente importante. E eu acho que ela é muito de palavras de impacto. E eu gosto, além do impacto, eu gosto de fazer também as ações. Então, eu gosto muito, a gente participa de um projeto que a minha mãe faz parte da diretoria, que é o projeto Pegada. Então, no Pegada a gente vai catar lixo na praia, mesmo que a gente saiba que isso não vai mudar tanto, porque às vezes a gente cata o lixo na praia e 5 minutos depois já tá tudo sujo de novo. Mas é a gente mostrar que a gente pelo menos está fazendo um pouquinho do que é possível a gente fazer para ajudar a melhorar o nosso planeta. E esse projeto desse ano, Menina Líder de Si Mesma, o que é isso? Que projeto é esse? Como é que você está envolvida? O que vai acontecer? Como é que é? Então, a ideia do Menina Líder é a gente trabalhar com empoderamento feminino mesmo, conversar com as meninas. Uma menina empoderada, ela sendo líder de si mesma, ela tá mais protegida a muitas coisas que nós mulheres sofremos. Então, a Gina, ela vem com mais com essa parte psicológica. Então, ela fala como essas meninas podem ter as ferramentas delas para serem meninas fortes, que estão menos suscetíveis, mesmo que isso não seja da menina, seja das outras pessoas, mas para elas estarem menos suscetíveis a sofrer violências e mais fortes. E eu trago a maneira como elas têm esse poder, né? Elas têm o poder. Muitas vezes essas meninas são muito inseguras, não acreditam que elas podem fazer coisas, assim, alcançar objetivos. E eu vejo meninas dentro de comunidades periféricas que eu assisto que são talentosíssimas e que precisam mostrar o talento delas para o mundo. Tem a Jade, que é uma menina linda lá do coral Serenata de Favela. Jade canta lindamente e pelo coral ela teve oportunidades de cantar com César MC, com Emicida, e está em grandes eventos do rap, que é uma realidade muito forte, né? Uma coisa que está muito inserida dentro dos meninos de várias comunidades. E o coral, que eu acho mais incrível do coral, que dá esse poder para esses meninos, é que o coral também mostra que eles também podem acessar instrumentos que são elitizados. Então, ao mesmo tempo que os meninos cantam junto com o César MC, as meninas lá tocam violino também. Então, que é um instrumento mais de elite, né? É um instrumento que é considerado mais de elite. E aí a gente mostra que essas meninas, elas têm esse poder, que elas conseguem e que eu, como jovem, venho falar com elas que apesar dos meus privilégios, eu mesmo com 5 anos consegui começar no ativismo, consegui manter o meu propósito. E as pessoas têm propósitos diferentes. A Jade, por exemplo, que eu falei, tem um propósito lindo em relação à música, com a música. E
várias outras pessoas têm os seus propósitos. Então, o Menina Líder, ele vem para incentivar essas meninas, para dar poder a essas meninas, para dar força a essas meninas. E como é que você vai atuar nesse projeto? Então, a gente já fez alguns encontros, eu e a Gina, pelo Menina, e eu vou contando a minha história mesmo. Eu conto a minha história para as pessoas. E eu converso, a gente tem um bate-papo. Entendi. Assim, para inspirar mesmo. Entendi. E aí vai ser 2023, você está focada nesse projeto? Ou você. Porque tem um monte aí, você tem 200 mil projetos. São vários. Eu não vou ficar só no Menina Líder, eu quero focar em todos os outros projetos. Agora eu tô com a meta de abrir minha ONG. Então, você pretende abrir em 2023? Pretendo abrir em 2023. Você está no terceiro ano, você falou do ensino médio. Ano. Esse ano tem vestibular. Sim. Enem. Sim. Como é que você vai fazer isso tudo junto, menina? Eu sempre tive muita organização. E também eu estudo numa escola incrível que me dá todo o suporte pro que eu preciso. Então, qual é a escola? Eu estudo na Monteiro. Que é uma escola, assim, é total a minha cara. Monteiro. Dá desconto? Pede desconto, hein? Eu sou bolsista na Monteiro. É mesmo? Eu sou bolsista na Monteiro. Legal. E eu adoro a escola, é uma escola incrível, super inclusiva. E o Hélio, que é o meu coordenador, junto com a Luana, que é coordenadora junto com o Hélio, eles me dão todo o suporte para o que eu preciso. Desde o primeiro ano, quando eu comecei a estudar na Monteiro, primeiro ano do ensino médio, até agora no meu terceiro ano. Então, o que eu preciso, eu falo, às vezes eu tô um pouco ocupada com as coisas do ativismo. Às vezes, né? Um pouco ocupada também, pouca coisa, né? Já tiveram semanas, por exemplo, no meio de semana de prova, de eu ter que viajar para congresso em São Paulo. Você vai muito a congresso? Eu fui em 2 congressos já, desde o início do meu ativismo. Eu fui em um em 2019, que era o Congresso Internacional de Cidades Felizes. Sua mãe vai com você? Minha mãe vai comigo, minha mãe sempre vai comigo. Sozinha. Minha mãe sempre tá juntinho comigo, me apoiando. E eu fui agora em 2022 no maior congresso de educação da América Latina, pela Qual, que é uma empresa que eu gravo alguns vídeos, porque a Qual é uma empresa que trabalha com projeto de vida para os meninos de fundamental e médio, que é uma disciplina nova que tem pela nova Base Nacional Comum Curricular. Isso aí. E aí eu gravo vídeos, eu sou meio que... Você falo um coach, pouco... Mais ou menos? Mais ou menos. Eu falo para eles como eles podem colocar projeto de vida, protagonismo em prática, assim, no aplicativo da Qual. E esses meninos têm esse aplicativo, eles usam pela escola. E aí eu fui pela Qual falar no stand da Qual lá no maior congresso de educação da América Latina. E o que você achou quando você chegou lá? Foi incrível. Eu, assim, surtei lá, eu pirei demais, porque é um congresso enorme, eu sou apaixonada pela área da educação. E aí, foi muito legal que eu também vi muitas coisas da minha escola dentro desse congresso. Então, tipo assim, eu ia algumas coisas que acontecem na sua escola. Tipo, o Bernoulli, que é a apostila que a gente usa. O Sistema de Árvore, que é um aplicativo de livro que a gente tem. Então, a gente tem acesso a milhares de livros pelo aplicativo. E a escola... Você lê muito? Muito. O que você lê? Eu leio de tudo, mas eu gosto muito de romance e drama. Mas na sua área você lê essas coisas técnicas, assim? Bem pouco. Às vezes eu leio alguns livros de filosofia, algumas coisas assim. Que medo de você, mãe. Mas, E monta a biblioteca. Eu incentivo muito a leitura. Eu monto bibliotecas periféricas, ajudo a montar. E a gente leva livros para encher a biblioteca, né? E vou ler Vestida de Princesa, Bela, que é a princesa É tipo contação de história, assim? É tipo contação de história. E a Princesa Bela, ela é a princesa de incentivo à leitura. Ela... Incentiva, não. Ela luta
poder ler, né? Ela quer ler e as pessoas da vila dela não gostam muito que ela lê, julgam ela por ler, por ela ser uma mulher numa época que é muito diferente da nossa, mesmo que isso ainda persista, né? Mas continue. Mas ela é super intelectual e as pessoas julgam muito ela. E aí eu vou e explico a história da Bela para esses meninos, para quem não conhece, né, a princesa, e leio para os meninos no livro que eles escolhem lá da biblioteca, e leio também um livro no meu Kindle, que agora, pelo incrível que pareça, não está na minha bolsa, mas o meu Kindle sempre carrega. Tá na minha bolsa. Eu, inclusive, tenho uma bolsa maiorzinha, assim, desse tamanho, para poder carregar o meu Kindle na minha bolsa para todos os lugares que eu vou, porque aí qualquer tempinho que eu tiver, eu paro, leio meu livrinho. Legal. Você pensa em ser política, Mariana? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu, inclusive, tenho muitas pessoas que estão próximas de mim, assim, que são da área da política. Minha mãe é coordenadora política, mas eu não tenho muito, nem um pouco de interesse na política. Eu já sei que se eu quiser, já tem muita gente atrás de mim, já me ofereceram muitas vezes. É mesmo? Mas você sabe que para fazer o bem para as pessoas, a política é o melhor caminho, né? Sim, mas eu sou mais de cobrar os políticos. Mas algumas funções políticas são de cobrança, de fiscalização. Sim, mas não é uma coisa que eu tenho muito interesse mesmo. Tipo assim, política nunca foi uma coisa que eu tive muito interesse. Eu sou extremamente politizada, assim, sempre tô antenada. Dentro da minha casa eu tenho, tipo, eu vejo tudo, dos meus projetos eu não tomo nenhuma posição política, porque as pessoas de todos os lados me ajudam, então eu tomando uma posição política, eu já sei que eu posso acabar perdendo. Pode limitar o seu trabalho, Exato, pode limitar o meu trabalho, e não é uma coisa que eu tenho interesse, porque o meu interesse é ajudar cada vez mais pessoas. Mas não é uma área que eu tenho muito interesse. Eu sou mais de cobrar mesmo, de falar, tipo, pode fazer isso, de sugerir. Eu posso até sugerir propostas para os políticos. Eu tenho uma amizade pessoal com alguns políticos, não precisa citar. Alguns políticos. E aí, às vezes, a gente conversa. É muito engraçado, porque um amigo muito próximo meu é político. Ele era deputado. E ele, todo mundo fala, nossa, ele já te perguntou se você quer ir pro partido dele, não sei o que. Pelo incrível que pareça, não. Durante muito tempo a gente nunca nem conversou. Você acha que isso não tem chance? É muito nova, né, Mariana? Você não acha que tem chance de mudar isso? Eu tenho algumas coisas que eu sou bem, tipo assim, regradinha. Em algumas coisas, depois que eu falo não, é não, né, mamãe? Algumas coisas são meio que cabeça dura, como diz mamãe. Mas eu não acho, não. É só porque é uma coisa que eu realmente nunca tive interesse. Não quero. Quais são os próximos passos do Menina Líder de Si Mesma? Agora, pelo Menina Líder, a ideia é a gente conseguir fazer cada vez mais projetos, mais encontros. A gente foi falar numa escola, MEF Jorge Amado, na Serra. E a gente, conversando lá, contou sobre uma das bibliotecas que eu ajudei a montar. Conversando eu, a diretora da escola e a Regina. E aí a diretora falou, nossa, a gente não tem biblioteca aqui. Uma escola sem biblioteca. Uma escola sem biblioteca. Pode, né? E aí a gente conseguiu... E com nome de escritor ainda. Um dos mais famosos, um dos maiores escritores do Brasil. Então, só que agora a gente vai conseguir, conseguiu vários livros, exemplares de livros. Aí eu dei palestra em outro lugar, sem ser pelo Menina Líder. E a gente lançou uma meta lá no local, né? Para as pessoas tentarem conseguir estantes, puffs, para a gente montar essa biblioteca nessa escola. E vai sair, então?
Espero que sim. Quando que vai sair? Já tem uma previsão? Nenhuma Até previsão. Mas sem vai previsão. sair. 2023 ainda? Ah, 2023 ainda. A gente, na verdade, não vai fazer uma biblioteca super elaborada, porque eles têm um espaço, mas não tem um espaço tão grande. Mas a gente quer fazer tipo um cantinho da leitura, assim, com estantes de livros, legal. puff e tal. Marina, muito obrigado. Sucesso para você. Eu Tomara que que você agradeço. continue firme e forte no ativismo. Muito obrigada. Com a ajuda da mãe sempre. Tem uma Muito coisa apoio. legal, né, Edu, que a gente fala assim, a gente só quer ver o filho da gente feliz. A gente só quer ver o filho da gente feliz. E feliz. a minha filha é feliz ajudando pessoas. Que bom. Na periferia. O sorriso dela é diferente na periferia. Então, quando um filho encontra um caminho, a gente tem que apoiar. Com certeza. Marina, valeu. Sucesso. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Legal.